Cartago delenga este. Urbe latericium evenit marmorem reliquit. Vini, vini, vec. Fabrum essesuae cenque fortunae. Ceterum, Centeo, Cartaginem, F. delendem. Alô amigos, alô galera, estamos de volta para o 45º episódio do podcast Roma Nua e Crua. Quem vos fala é Bruno Prandi e no backstage ele, o capcioso Douglas De Brito. Eu sou o Douglas, você não é o Douglas. E para começar, o nosso mural de recados. Mural de recados. Roma nua e crua. Gostaria de avisar a todos que gravamos neste domingo passado o 4º episódio bônus. E é com muita satisfação que venho aqui divulgar que esse episódio foi produzido com 3 dos nossos 4 governantes, dos nossos 4 heróis, da nossa tetrarca. Então, aproveitando o gancho, dizer para todos que domingo sai o 4º episódio bônus, tá muito legal, as participações do glorioso Nicolas Prandi, do saudoso Lucas Prandi e do aniversariante do dia, o César Casulari. Hoje eu sei, vai ser legal, pois vamos celebrar na moral. Parabéns, César Casulari. é o seu aniversário. Então vamos partir para a saudação da nossa tetrarca. O nosso Imperator Maximus Nicolas Prandi. O nosso Imperator Lucas Prandi. E os gloriosos senadores César Casulari e Danilo Oliveira. Então, recapitulando. Na semana passada vimos a anexação da Grécia com a destruição da cidade de Corinto, a Liga Caia não existe mais, o reino da Macedônia não existe mais, o reino de Épiro não existe mais, e o que era a Grécia clássica, a Grécia raiz, é quase que absolutamente, integralmente absorvida como província romana. Ainda sobram alguns pedaços ali com algum grau de autonomia, mas que também são completamente subservientes a Roma. Roma nua e crua. E muito bem, pessoal, no capítulo de hoje vamos começar a explorar o que acontece após o ano fatídico de 146 a.C. Empolgante. Foi nesse ano que Roma transformou a cidade milenar de Corinto, lá na Grécia, em pó, e completamente destruiu a cidade de Cartago, né, e aniquilando completamente a civilização cartaginesa. Então, em 146 a.C., tanto Cartago quanto Corinto são saqueadas e são transformadas em
pó. Então, pessoal, agora Roma é a mestra, a dona incontestável do Mediterrâneo. Ninguém mais quer fazer oposição, que já sabe que o futuro ficou bem explicitado com as cidades de Épiro, com a cidade de Corinto, com a cidade de Cartago. Então, desafiar o poderio dos romanos é ter sua cidade reduzida a pó. E eu não sei se é aí que nasce, mas tem um ditado que diz, né, que os romanos criam um deserto e chamam isso de paz. Vá tomar no... Então é basicamente o que eles fizeram com Cartago, transformaram no deserto e agora estão em paz com os cartagineses. Por quê? Porque não há mais cartagineses. E com os gregos, basicamente a mesma coisa, né? A cidade de Épiro, a cidade de Corinto viram pó, os exércitos celeus, os exércitos macedônios, os exércitos da Liga Etólia, todos foram destruídos, então não tem mais pra ninguém. Roma é a dona do pedaço e agora isso vai acabar por trazer muitas transformações na sociedade romana e é isso que a gente vai começar a abordar daqui pra frente, né? Facciamo os nomes ingresso em Bruno Prandi Podcast Roma nua e crua. Entramos no período da Velha República, digamos assim, o último estágio da República Romana. Aqui ela vai começar a ficar doente, a adoecer, até padecer e a República dar lugar ao Império. E a gente vai analisar isso com alguns episódios ainda para entender, mas hoje a gente vai entender o contexto geral do porquê, como isso vai acontecer, as razões, e aí ao longo dos próximos episódios a gente vai esmiuçando e conhecendo os personagens e as tretas especificamente. Então agora não vão ter nenhuma batalha muito emocionante, nenhuma batalha em larga escala, então para decepção dos nossos apoiadores e alguns dos nossos ouvintes que adoram as batalhas, inclusive eu, que é a parte que mais me interessa. Some men just want to watch the world burn. Mas essa parte política e social é muito interessante também e essencial para a gente compreender essa transformação de república a império, e acredito eu, né, que é da minha ponto de vista, eu acho esse fim da República Romana o período mais interessante. Mas vamos logo ao que interessa, entrar nos pormenores. Quem é este podcaster? É o Bruno Prandi! Bruno Prandi. Então vamos começar dando uma esmiuçada ao que foi Roma, desde a criação. Vou passar aqui rapidinho para quem tá chegando agora. Pessoal, vão ouvir todos os episódios que lá vai estar explicado, bem explicadinho. Nos seus... detalhes. Passando por todos os acontecimentos importantes, mas aqui a gente vai dar um passadão por cima só para entender as transformações e o que acontece, né? Então Roma é fundada em 753 a.C. por Rômulo, com uma fusão ali de povos latinos com refugiados troianos. A cidade então nasce sem cidadãos, né? As portas da cidade são abertas, quem migra para Roma é só arruaceiro, devedor, escravo fugido, só a nata da sociedade ou não, né? Ou será que não? E aí esse pessoal era tão refinado e bem visto que ninguém queria casar com eles têm que sequestrar suas mulheres, dar uma baita treta. Mas aí a gente vai passar por cima aí desse período que ficou conhecido como os 7 reis de Roma, que vai culminar em 509 a.C. com a instauração da República, quando Roma não aguenta mais os seus tiranos e os põe para correr da cidade. E aí em 509 é instaurada a República / oligarquia, né, que foi um golpe da nobreza e eles que concentram os poderes, e a partir daí então a gente tem basicamente uma guerra de classes entre patrícios e plebeus, essa que vai ser a toada principal ali, guerras internas. Roma ainda é basicamente uma cidade-estado, nem era a cidade-estado mais importante ali da Itália, nem entre as 10 mais, porque as cidades etruscas ao norte e as cidades da Magna Grécia ao sul, elas eram muito mais importantes, muito mais ricas, muito mais desenvolvidas do que Roma. Então Roma tinha uma influência ali aos seus redores, nos povos latinos, mas basicamente era isso, conseguia influenciar os povos latinos e conseguia expulsar quando os etruscos queriam meter o bedelho ali, ou outros povos seminômades, como os volcianos, como os ecos, como os samnitas, conseguiam defender bem seu território e influenciar ali os seus povos consanguíneos, digamos
digamos assim, da mesma região. E aí Roma vai, né, se desenvolvendo nessas lutas de classe e também vai aperfeiçoando o seu sistema político, vai aperfeiçoando o seu sistema bélico, e até que eles vão ter lá por 400 e pouco, agora não tem a data certinho, mas a primeira grande batalha com um povo que não seja da sua região, a primeira expansão para fora ali dos povos latinos, que vai ser quando eles dominam a cidade de Veios. Essa também cidade vai conhecer a fúria romana, vai ser posta abaixo, seus cidadãos vão ser vendidos como escravos, e assim que Roma começa a dominar completamente o rio Tibre. Mas ainda era ali a primeira expansão para fora dos povos latinos, mas ainda estava dentro ali do rio que banhava Roma, onde Roma nasceu, não era nenhuma grande expansão. Porém, Roma fica muito cheia de si, ali se achando realmente a última bolacha do pacote, achando que pode muito, arruma uma bela treta com a tribo dos Senones, era uma tribo gaulesa, ali do bem norte da Itália, e essa tribo então liderada por Breno vai saquear a cidade de Roma, vai cercar a cidade de Roma por 7 meses. Os romanos, de maneira humilhante, vão ter que pagar para os Senones levantarem o cerco e irem embora, depois de terem sua cidade incendiada, só restar a cidadela, seus cidadãos, a maioria morre, é uma desgraça total. Roma podia ter desaparecido da história aí, se não fosse Marco Fúrio Camilo, o segundo fundador de Roma, considerado o segundo fundador de Roma, porque ele que acaba por salvar a cidade dos gauleses, dos Senones, é ele que convence a população a reconstruir a cidade ao invés de abandonar a cidade e ir para Veios e para outros lugares, ele que realmente reúne a cidade e faz Roma renascer, digamos assim, das suas cinzas. E aí depois dessa renascença romana aí, dessa fênix ressurgindo das cinzas, a Roma vai, né, por ter perdido muito dos seus cidadãos, por começar do zero, a treta entre os patrícios e os plebeus dá uma baixada, os patrícios abrem espaço para os plebeus realmente participarem da vida política, poderem concorrer a cônsul e poderem, né, criam-se leis, acaba a lei que proibia o casamento entre patrícios e plebeus, então as classes até começam a se misturar consanguineamente, então Roma fica muito mais coesa socialmente, fica muito mais boladona, muito mais estável, e aí vai começar o seu processo de expansão. Então em 343 a.C., mais ou menos 50 anos após Roma ser saqueada, vai começar a expansão mais forte romana. Primeiro, cidadãos de Capua, que eram a segunda maior cidade da Itália, resolvem se aliar ou basicamente entregar seu território aos romanos para serem protegidos dos samnitas que estão invadindo e dominando seus territórios. Isso vai fazer os povos samnitas e os romanos entrarem em guerra. Essa guerra aí vão ser 3 guerras samnitas que duram 50 anos e acaba com Roma basicamente dominando quase toda a Península Itálica, né? Essas guerras samnitas, com o passar delas, a primeira, a segunda, a terceira, vão envolvendo todos os outros povos itálicos ali, né? Os etruscos, os umbros, os samnitas, os volscianos e outros mais. E com o fim da terceira guerra samnita, Roma é basicamente a dona da Itália. Sobrou ainda apenas as cidades-estado da Magna Grécia, que ficavam ali no sul da Itália, cidades-estado gregas, que até então eram mais importantes que Roma, mais ricas e mais desenvolvidas que Roma. Mas quando Roma sai dessa terceira guerra samnita, ela vai impor agora a sua vontade sobre essas cidades, vai conseguir termos melhores. Os gregos vão chamar o rei Pirro de Épiro para ajudar eles a colocar os romanos no seu lugar. Os romanos, apesar de perder quase todas as batalhas para o Pirro, por nunca desistirem, o Pirro vai ter que acabar indo embora, apesar de vencer várias batalhas, porque os romanos não desistiam e ele começa a ter problemas em casa e outras coisas. Quem não ouviu, vão ouvir os episódios lá atrás, que dá para entender melhor. Mas Roma aí, depois desse episódio, conquista realmente toda a Península Itálica e é dona da bota ali no Mediterrâneo. Após essas guerras, Roma já é uma potência do Mediterrâneo, já é uma potência no mundo civilizado a ser reconhecido, e o próximo embate vai ser com os cartagineses, né? E aí teremos também 3 guerras púnicas que vão de 264 a.C. até 146 com a destruição de Cartago.
E nesse meio tempo também vão ter a guerra com o mundo grego, que vai começar em 214 a.C. e vai acabar também em 146 com a destruição da cidade de Corinto. Então, pessoal, em apenas 200 anos, Roma vai passar de uma cidade-estado subdesenvolvida para potência absoluta ali no Mediterrâneo, deixa eu colocar entre aspas ainda, né, um império transcontinental. Os territórios romanos já se expandiam por 3 continentes, da Europa, o norte da África, a Ásia ali com pedaços da Turquia. Então, basicamente, o que é hoje Portugal até a Turquia ali e todos os territórios controlados ali por Roma, na parte mediterrânea ali, né, o norte ainda da Europa não tinha controle romano, mas não eram os povos civilizados, eram povos bárbaros ainda, mas todo mundo civilizado ali no Mediterrâneo agora era controlado pelos romanos. E essa expansão acelerada, e não só uma expansão acelerada, mas também o nível de riqueza que esses outros impérios, os povos trouxeram, era absurdo, né? Porque assim, na região ibérica ali, onde é a Espanha, que os romanos tomaram dos cartagineses, mas ali era onde estavam as minas mais ricas do mundo antigo, né? Então era ali onde estavam as minas mais ricas de prata, era realmente a casa da moeda do mundo antigo ali. E Roma agora controla isso. Com a destruição de Cartago, né, os povos cartagineses de origem fenícia, eles estabeleceram rotas comerciais que existem até hoje, rotas importantíssimas, e Roma agora controla essas rotas comerciais, o que traz também riqueza inimaginável para Roma. E agora o controle sobre o mundo grego também, que era o primor da civilização ocidental até então, já era o primor há um milênio. Então toda a riqueza também que vinha do leste, lá dos persas, da China, tinha que passar pelos gregos. Então eram riquezas assim muito além do que os romanos estavam acostumados. E como é de praxe, né, não só no mundo antigo, como hoje também é assim, mas essa riqueza vai acabar na mão de uma minoria, de uma elite, enquanto a população vai ficar a ver navios, né? E vamos dar mais uma olhadinha agora na população romana como era. Non vuoi registrarti a Roma Nua e Crua? Ti farei un'offerta irrecusabile. Bom, a gente veio vendo desde, né, do surgimento de Roma, mas principalmente da República para cá, que a espinha dorsal da sociedade romana era o guerreiro fazendeiro, né, que dependendo da necessidade ou estava pegando a enxada ou estava pegando a espada. Mas o exército romano era um exército ainda não profissional, de milícia, que ano a ano era convocado para suas batalhas, para suas guerras, e tinha que ser cidadão romano para participar, ou de uma cidade aliada, tinha que ter terra. Se você era um pobretão, você nem podia participar. Então esse era a espinha dorsal da civilização romana. Porém, com quase 200 anos de guerras ininterruptas, cada vez mais, por mais longos períodos, esses soldados / fazendeiros tinham que ficar longe de suas terras, né? E com essa expansão territorial toda, essas guerras inacabáveis, quando Roma sossega de novo ali em 146, né, antes de Cristo, depois de acabar com toda a oposição, os seus soldados voltam para suas terras, e elas não estão mais aquela maravilha que eram antes, né? Quem tem sítio, fazenda ou, sei lá, tem um jardim, sabe que abandona um jardim 6 meses para você ver como é que ele fica quando você volta. Já era, as ervas daninhas dominam tudo, as folhas crescem sem sentido, dá um trabalhão pôr um jardim de volta no lugar, quem dirá uma fazenda, né? Então esses soldados que voltam das campanhas encontram suas fazendas numa maneira assim, num estado não tão bom, e muitos se veem compelidos a vender suas fazendas, né? Lógico, tinha gente louca para comprar, e quem era que queria comprar? As elites, que para eles o dinheiro não era problema. E tudo bem, eles vendem, acham que vão vender, né? Que conseguiram roubar um monte de coisa dos gregos, trouxeram escravos para si, então vão vender escravo, vão viver de renda, cai naquele, né? Pobre quando ganha algum dinheiro já sabe que não dura muito, felicidade de pobre dura pouco. E a elite mais sagaz, com mais recursos, né? Para mais capital acumulado, consegue então tirar uma grande vantagem disso. E outra coisa que vai mudar muito é porque assim, né, os romanos, eles eram os fazendeiros, né, que tinham terras pelotando exército, mas os que não tinham, os plebeus sem nada, né, eles também trabalhavam nessas terras e tiravam seu sustento disso. Agora,
principalmente com a queda de Cartago e com o domínio da Grécia, o influxo de escravos que chegam-se escravos nas centenas de milhares de escravos, né? E agora a elite não precisa mais contratar mão de obra para tocar suas fazendas ou para construir obras públicas ou para erguer monumentos. Agora tem mão de obra grátis ali, escravos. Para que pagar se tem alguém que faz de graça, né? Então não só o pessoal que vende suas fazendas, como o mesmo pessoal que não tinha posse vai empobrecer muito, porque eles vão perder seus empregos, perder suas terras e basicamente perder o seu estilo de vida. A economia romana então passa a ser, em vez de uma economia de trabalhadores, né, uma economia escravista mesmo, onde agora os escravos basicamente vão tocar tudo, desde as fazendas, as obras, como eu disse, até seus professores, né, os intelectuais gregos que chegam, os escravos intelectuais gregos que vão agora educar as elites romanas, artesãos, ferreiros, um monte de gente vai tirar muito emprego porque as elites agora, né, estão preocupadas em fazer cada vez mais dinheiro e dane-se o povão que também não soube tirar proveito dessas riquezas conquistadas. Outro ponto ainda aqui para acumular a pressão nessa panela de pressão é que agora, com essa expansão territorial, expandem-se também os mercados consumidores dos romanos, né? Então agora, mesmo os grandes produtores, eles não estão mais preocupados em abastecer a cidade de Roma em si ou a Península Itálica, eles estão preocupados em realizar cada vez lucros maiores. Então vamos supor que agora sempre está acontecendo alguma coisa, um território gigante, mas tem uma seca ali numa região da Grécia. Então as colheitas falharam ali, o preço dispara ali de grãos, de mercadorias, né, agrícolas. Então, em vez dos romanos que estavam produzindo em Roma, que estava ali tudo bem, vender para lá, não vou vender aqui meus grãos em Roma, meus rebanhos em Roma, vou vender lá na Grécia que os preços estão super inflacionados. E isso acabava por inflacionar o preço dentro de Roma também, né, já que a demanda aumentou, os produtos estão sendo exportados. Vou dar um exemplo aqui, a gente está em 19 de outubro de 2020, né, mas a gente está passando por uma bela alta nos preços dos alimentos aí, do arroz e tal, porque teve falhas lá na Ásia, nas produções de arroz, mundo globalizado, o dólar disparou, isso é cotado em dólar, e aí dispara o preço aqui, apesar da gente estar tendo safra recorde, né? Então, mais ou menos esse tipo de coisa começa a acontecer também. Antes o mercado estava preocupado ali em só abastecer, principalmente a Itália, agora os produtores estão focando onde eles podem realizar maiores lucros, não necessariamente atender os irmãos e dividir o bolo. Outro probleminha que ainda está para estourar também é a questão dos povos itálicos, né? Então os romanos absorveram os povos itálicos aí já faz mais de 150 anos e eles participaram de todas as guerras púnicas contra os gregos na Espanha, lutaram em todo lugar, dando recursos e homens em igual quantidade que os romanos, só que na hora de receber os espólios de guerra eles vão ficar com uma parte ínfima e também eles ainda não têm voz no Senado romano ou nas políticas romanas, ainda são estados clientes de Roma, apesar de já ter uma ligação, a mesma cultura, a mesma língua, participar do exército igual, fornecer recursos igual. Então eles também estão ficando bem insatisfeitos com Roma acumulando a 90% dos espólios de guerra e contribuindo nem 50% com recursos e homens. Então é outro problema aí que tá para estourar e veremos para frente. E por último, talvez mais importante, difícil mensurar, né, as importâncias, mas é uma coisa que já acontecia no Estado romano desde sempre e que agora começa a ser expandido para os outros territórios, né, que é o sistema de patronagem. Então, no mundo antigo, até lá, Roma, que vai depois começar a ter programas sociais, né, com pão e circo e etc., mas até então não existia nada disso. E quando algum cidadão afegão médio, um trabalhador, um artesão, ele tinha algum problema, ele ia ter que pedir para o seu patrono. Então era normal você se ligar ao patrono da sua região ou que você tinha mais afinidade. O que esse patrono ia prover para você? Os serviços básicos de um estado, empréstimos, assessoria jurídica quando você tivesse algum problema legal, às vezes morre alguém da sua família, ele realmente podia sustentar, se fosse um cliente que tivesse boa relação com ele, pagar como se fosse uma aposentadoria, uma pensão. E
isso ligava essas famílias, né, menos abastadas a uma família da elite, digamos assim, sendo até nobre ou não, e ele tinha que o quê? Depois mostrar a fidelidade canina a esse seu patrão, né, o patrono. E como funcionava isso? Ele tinha que prestar suporte, votar no que o seu patrono decidisse, nas políticas públicas que o seu patrono queria, fazer campanha nas eleições, votar nas eleições, se tivesse alguém contra ele e vaiar quem ele não gostava. Esse tipo de coisa que a gente vê até hoje, dessas brigas de partidos políticos ou coisa assim, Trump versus, né, democratas e republicanos e coisa. Só que era mais ligado às famílias. E com essas expansões territoriais, esse modelo de cliente, patrono, né, foi também exportado, digamos assim. Roma vai ser bem famosa por ter uma, posso dizer assim, uma mão leve governando as suas províncias, os seus povos conquistados. Eles deixavam você manter sua religião, em muitos casos até sua língua, né? Lógico, por questões legais teria que usar o latim, mas tanto que o mundo grego vai continuar falando grego, produzindo em grego, não tem problema. Só quando tiver uma disputa judicial, legal, tem que ser em latim, mas o Roma não impõe, tem que ser seguir os meus deuses, tem que seguir minha cultura. Não, eles absorviam muito o que vinha dos outros povos e agregavam. Tinham reis na Espanha, agora também fazem parte do panteão romano, vai aglomerando aí, não tem problema. E as elites locais, né, que tocavam 99% da sua cidade, da sua região, só que teriam agora os procônsuls, né, que Roma enviaria esses procônsuls para ser o bom da boca ali, realmente dar a última palavra. Mas ele ia fazer o quê? Interceder em questões de uma briga dentro ali de Atenas, entre as elites de Atenas. Então quem ia arbitrar ali a decisão, quem ia dizer quem estava certo ou errado, quem ia ter aquele cargo ou não, quem ia comandar o exército ali ou não, quem ia ter o direito de comércio ali ou não, era o romano. E ele arbitrava essas decisões, essas brigas políticas entre as elites das suas províncias. E para arbitrar, eles não estavam pensando em justiça, e sim quem vai pagar mais para mim. Olha, você quer direito de comércio ali? Então tá bom, quanto tu me dá para mim arbitrar a teu favor? X. E o Joãozinho ali me dá quanto? Y. Então eu vou com o Joãozinho que me deu mais. Então, o que começam a fazer essas elites das províncias ficarem ligadas aos seus patronos romanos e não diretamente a Roma, tá? Quem começa até com isso é o próprio Cipião africano, principalmente ali na vitória sobre os Seleucidas, né? Que a gente vê aí quase todas as vitórias romanas, eles arrastam os líderes de volta para Roma para participar do triunfo. Mas se a gente lembrar das vitórias do Cipião africano na África, o Aníbal vai ficar lá até para ficar tocando Cartago. Depois, quando eles batem os Seleucidas, né, entregam um monte de território, mas continua ali rei de uma parte de um território. E por que acontece isso? Não sei. Porque os Seleucidas pagam, vamos chamar de indenizações, mas é propina, suborno mesmo para os Cipiões. E eles usam essa desculpa de que não, o cara é meu cliente, né, eu não trouxe ele acorrentado porque agora ele é um cliente meu e, como eu posso dizer, desrespeitoso não acolher um pedido de um cliente, né? Tanto que isso vai dar briga com Catão, essas coisas que a gente já viu um pouco lá para trás também. Mas aí esse modelo vai ser basicamente copiado por todos. Então o que acontece é que a briga política romana, ainda temos eleições democráticas, né? É uma passadinha aqui pelos cargos que a gente elegia, digo os romanos, né? Mas assim, né? Tínhamos eleições para cônsules, que era o cargo máximo, pretor, edil, censor, questor, tribuno. Todos esses cargos, né? Tinham duração de geralmente 1 ano e nunca era alguém sozinho, né? Cônsules que eram 2, depois ia aumentando, tribunos tinham 6, questors tinham sei lá quantos, pretores mais não sei quantos. Então era sempre cargos colegiados, ou no mínimo, né, o cargo máximo ali que era o cônsul, que era em dupla. E a gente já viu várias famílias aqui super famosas, né? Os Cipiões, os Fábios, os Emílios, os Paulos, os Cláudios e... Os Simpsons. Não. Outros aí, os Flamininos, as famílias até perduravam, mas é difícil a gente gravar o nome de cada um só. Apio, Cláudio, a gente já viu pelo menos uns 20 aqui no decorrer do nosso episódio, fora Cláudios com outros nomes que não sejam Apio. Então, assim, o que valia na República Romana até então, né, era Roma em si, né? Os cargos passavam, as pessoas passavam, mas a glória era de Roma e a glória de Roma nunca se apagava, né? Só que se eleger nesses
esses cargos custavam uma nota, né? Campanhas políticas eram caríssimas. A gente vê aqui no Brasil, né, só de fundo partidário, sem contar Caixa 2 e doações ilegais, mas acho que aí a gente viu aí não sei quantos bilhões, acho que 3 bilhões de reais. As eleições americanas, então, movimentam aí na ordem de, sei lá, não tenho o número exato aqui, mas não duvido que movimente mais de 100 bilhões de dólares. Então, assim, custa muito caro eleger cônsul, pretor, tribuno, questor, edil, censor. Então, também isso era muito na base do suborno, e mesmo que não seja, você tinha que ter uma base de clientes gigante. Para você ter clientes, tem que bancar um monte de gente, custa muito caro. Então, no normal, você gastava muito para se eleger, chegar até passar pelo Corso Sonorum ali, até chegar a ser o cônsule, e depois você ia mamar nas tetas das províncias, né? Que aí você ia ser um procônsul ou outro cargo ali, né, de importância, e aí que você ia recuperar o seu investimento, né? Que aí cobrando propina, cobrando favores dessas províncias, e assim que você ia realmente encher o bolso de dinheiro. E como a gente já viu, essas províncias muitas vezes eram muito mais ricas do que Roma em si. Então a capacidade de se enriquecer ali nas províncias e criar bases de apoio, clientes, contatos, realmente a elite começa a realmente se descolar do Estado, a ponto de ser completamente independente financeiramente, não precisa do Estado para nada. Ela consegue contratar exército, ela consegue contratar marinha, ela consegue fazer um monte de coisa, e essa disputa vai aumentando cada vez mais, né? Então o que acontece é que agora essa competição interna das elites sai completamente fora de controle e fica completamente independente de Roma. Agora vários das elites podem contratar exército, podem fazer e acontecer sozinhos. 99,9% da população piorou muito de vida com essas conquistas todas, acabou ficando sem fazenda, sem emprego, sem voz, e agora completamente dependente dos seus patronos, o que vai gerar uma tensão social grande aí, como a gente já abordou. Então, todos esses elementos que a gente abordou aqui hoje vão realmente colocar a República no leito de morte, e ela vai agora ir padecendo até realmente morrer de vez em 27 a.C. com a ascensão de Augusto e o começo então do Império Romano. Esse fim da República para mim é um período mais legal, é onde a gente vai passar pelos melhores personagens, eu acho. Aí depois tem alguns imperadores muito legais, mas nada como o que a gente vai passar agora. Então semana que vem a gente vai conhecer o primeiro político populista da história romana, não o primeiro, né, mas da República ali, do fim da República, quando ele percebe que ele pode fazer um agrado para esse 99% de desamparados, e os números vão estar do lado dele, né, tanto para eleição quanto para passar políticas públicas, e ele vai se descolar, vai ser alguém da elite, mas que vai se descolar da elite para atender anseios populares e fazer sua plataforma populista. Só para fazer um paralelo que eu queria fazer desses negócios de patrono, cliente, né, isso existe até hoje na política e vem seguindo essa criação romana, digamos assim. Pode lembrar do PT, como ele inflou a máquina pública, encheu lá de companheiro, e quando a gente viu o segundo mandato da Dilma ali, eu tinha amigos funcionários públicos da Caixa, eles recebiam um e-mail, se a Dilma perder, vamos privatizar a Caixa no dia seguinte, fazendo um terrorismo psicológico, ou mesmo depois que a Dilma cai, a Cristiane Brasil, lá, filha do Roberto Jefferson, que está fazendo uma reunião lá, falando com seus deputados, seus penduricalhos lá, que olha, se eu cair vai todo mundo perder o emprego. Ou a gente vê aí o Bolsonaro enchendo o seu governo de militar, já tem mais de 6 mil militares. Nunca vi um exército que tu pode tirar 6 mil pessoas ali da alta administração que não interfere em nada. Mostra quanto o nosso exército é eficiente, né? Não precisa nem de liderança, olha lá. Ou as rachadinhas do Queiroz no seu escritório, que emprega primo, filho, toda a família penduricada lá. Então é mais ou menos isso. Então o patrono era que, perdeu a boquinha vai perder todo mundo tem que se ligar ao seu patrono, e isso permeia a nossa política aí até hoje. Bom, pessoal, a gente vai ficando por aqui. Então, domingo, lembrando, tem o episódio bônus, que tá muito legal, e semana que vem começamos a ver a história de Tibério Graco, o primeiro populista do fim da República, mas com certeza não será o último. Então, fique com a gente e até!
Alô amigos, alô galera, só lembrando que ainda tá muito fácil de participar do nosso seleto grupo de apoiadores carinhosamente apelidados de Tetrarquia. Você que gostaria de contribuir com este humilde podcast, por favor entre no link que está na descrição para visitar a nossa página do Padrim. Lá contém todas as informações necessárias e você poderá deixar seu nome registrado para sempre na história da educação brasileira. Vem!